Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o assunto bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 37, a última viagem de Paulo para Jerusalém. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia, e agradecer pelas orações, porque hoje já estou melhor já da minha fatídica rinite, que demorou 2 dias para passar. Então, agradecer as orações. Vamos iniciar Atos dos Apóstolos, capítulo 37, a última viagem de Paulo a Jerusalém. Paulo tinha grande desejo de alcançar Jerusalém antes da Páscoa, para que assim tivesse uma oportunidade de encontrar-se com os que vinham de todas as partes do mundo para assistir à festa. Acariciava sempre a esperança de servir, de algum modo, como instrumento na remoção dos preceitos de seus patrícios incrédulos, a fim de que fosse levado a aceitar a preciosa luz do Evangelho. E aqui um ponto importante: Paulo queria ir a Jerusalém para que ele pudesse encontrar o maior número de judeus possíveis, para que ele pudesse servi-los, para que ele pudesse pregar a eles, para que ele pudesse expor a Cristo para eles, para que eles pudessem se converter da sua incredulidade. Paulo tinha sempre esse desejo e a esperança de servir, de ajudar, de pregar. E nós devemos olhar para Paulo e tomar essa atitude como um exemplo de sempre buscar levar o evangelho, sempre buscar alcançar as pessoas, sempre buscar propagar a mensagem, olhando com compaixão aqueles que estão perdidos nesse mundo, que não conhecem e que vivem a vida aqui como se apenas isso bastasse. Paulo sabia que aquelas pessoas, muitos ali, estavam sinceros e desejosos de conhecer a verdade, e ele pregou por isso. Ele almejava pregar isso, ele almejava levar essa mensagem. E devemos ter esse mesmo sentimento, esse mesmo dever deve aquecer os nossos corações, deve nos impulsionar a fazer isso. O êxito que alcançou a pregação do evangelho despertou de novo a ira dos judeus. E aqui um ponto importante: sempre o sucesso da mensagem de Deus vai incomodar aqueles que estão meio convertidos, aqueles que não aceitam a verdade, aqueles que não querem mudar as suas vidas. A verdade, o sucesso da verdade, as pessoas se entregando, as pessoas mudando seu estilo de vida, as pessoas mudando tudo em suas vidas, porque quando nós conhecemos Cristo, nós temos que mudar simplesmente tudo, porque nada é o suficiente, nada é bom. E Cristo vai nos transformando pouco a pouco. Essa transformação, o sucesso da obra, o sucesso do evangelho verdadeiro, o sucesso das mensagens que devemos pregar, causa incômodo naqueles que estão meio convertidos, daqueles que não querem aceitar, daqueles que não desejam, daqueles que rejeitam a vontade de Deus. Sempre isso irá acontecer. E vamos ver, sim, meio convertidos no nosso meio se levantar contra o sucesso da mensagem. Temos que pregar sobre a reforma de saúde, temos que pregar sobre a vida no campo, temos que pregar a santificação, temos que pregar que Cristo pode e Ele deseja viver em nós, nos livrar do pecado. E isso vai causar incômodo para aqueles que estão meio convertidos, para aqueles que não aceitam essas mensagens. O apóstolo, porém, preferiu tomar o caminho mais perto por terra, entre Troade e Assós, encontrando-se com os seus companheiros nessa cidade. Isto lhe deu um pouco de tempo para meditação e oração. As dificuldades e perigos relacionados com a sua próxima visita a Jerusalém, a atitude da igreja ali para com ele e sua obra, bem como a condição das igrejas e o interesse da obra evangélica em outros campos, eram assuntos de ardente e solícito pensar. E ele aproveitou essa oportunidade especial para buscar de Deus força e guia. E aqui nós vemos 2 pontos importantes. Primeiro ponto: ele buscou um caminho que ele pudesse ter tempo para meditar e orar, para que ele pudesse ter comunhão com Deus. Ele escolheu o caminho que ele pudesse fazer isso, que ele pudesse ter tempo para meditar e orar. E muitas vezes os nossos caminhos da nossa vida, eles são cheios de armadilhas para que não tenhamos tempo para meditar na palavra, para estudar a palavra, para orar.
E às vezes fazemos aquelas orações corridas. Quando acordamos, abrimos os olhos e logo fechamos. Senhor, abençoa meu dia e saio correndo. Sem olhar para trás. E vou comer alguma coisa, já saio, já vou trabalhar. E quando volto para casa, a mesma coisa. Quando eu me deito, eu fecho os olhos e falo, Senhor, obrigado pelo meu dia. E acabou isso. E aí as pessoas falam que o cristão não ora mais. E as pessoas, não é verdade, eu oro todos os dias. Quando vai fazer a refeição, Senhor, abençoa o meu alimento e come. Sem uma reflexão sobre as coisas. Sem de fato uma conversa com Deus. Sem de fato estar em contato com Deus. Ellen White diz que, acredito que isso também esteja na Bíblia, que a oração é o abrir do coração a Deus, é levar de fato os nossos pesares, as nossas lutas, as nossas dificuldades, é entregar a nossa vida a Deus. Mas aí a nossa oração é, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, obrigado pelo meu dia, e acabou. Não tem uma vida cristã de fato, não tenho tempo para estudar a palavra, não estudo a palavra, não busco. Qualquer dia eu pego a estatística do canal, a gente vê aqui, as pessoas ficam menos de 30 segundos, metade das pessoas vão embora do vídeo. Porque as pessoas não têm tempo para Deus. Se fosse outra coisa, provavelmente ela ficaria mais tempo, ficaria até o final. Mas quando é para Deus, isso daqui não deve ser tão importante assim, aí sai. Devemos colocar o nosso tempo à disposição de Deus. Devemos buscar tempo para meditar e orar. E aqui outro ponto, que só é possível mediante o estudo da palavra e oração Paulo aproveitou esta oportunidade especial para buscar de Deus força e guia, força e direção. Se eu não estudar a palavra, se eu não orar, eu não consigo buscar de Deus força e guia, força e direção para a minha vida. Se eu não estiver em contato com Deus, não tem milagre que faça isso. Deus não vai me forçar a fazer algo que eu não quero. Deus não vai me dar força se é algo que eu não quero, que eu não busco. Daniel ficou orando 21 dias, 3 semanas, até ter uma resposta de Deus. Tem pessoas que oram muito tempo, eu já falei aqui trocentas vezes da irmã que orou 40 anos pelo esposo, até ele se converter, até ele se batizar. 40 anos. Mas aí as nossas orações só: Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, obrigado pelo meu dia. Senhor, obrigado pelo meu alimento. Apenas 3 palavras. E eu acho que eu oro. Estudar a palavra. Quanto tempo faz que não lê 5 minutos a Bíblia? Não lê um capítulo inteiro? Como está a nossa situação espiritual? Será que desta forma Deus pode dar força e direção para as nossas vidas? Nos dar forças para prosseguir e nos mostrar a direção em que devemos ir? Paulo sempre exaltara a lei divina. Ele havia mostrado que não há poder na lei para salvar os homens da penalidade da desobediência. Que os pecadores precisam arrepender-se de seus pecados e humilhar-se perante Deus, em cuja justa ira incorrerá pela transgressão de sua lei. E precisam também exercer a fé no sangue de Cristo, como o único meio de perdão. E aqui nós vemos toda a doutrina da justificação pela fé. Eu obedeço à lei, porque sei que é a vontade de Deus, é o desígnio de Deus, e é pela lei que Deus vai me julgar. Ele vai olhar, vai comparar: opa, você transgrediu aqui, então. E aí, através do sangue de Cristo, ele fala: você transgrediu aqui, mas você aceitou a Cristo, então está limpo os seus pecados. Mas as pessoas pegam apenas partes desse texto e falam aqui: observar a lei, e ficam só na lei. Jesus é a graça, ele aboliu a lei, e mudam tudo. Não entendem que os dois são importantes. Não dá para alcançar a salvação se eu tirar qualquer um dos dois. O Filho de Deus havia morrido como sacrifício por eles e havia subido ao céu para permanecer como seu advogado perante o Pai. Mediante arrependimento e fé, podiam ficar livres da condenação do pecado. E pela graça de Cristo ser capacitados daí por diante a render obediência à lei de Deus. Pela graça de Cristo podemos render obediência a Deus. E aquela falácia
que é impossível obedecer à lei cair por terra, porque é Cristo que nos dá essa capacidade, através da nossa fé, mediante arrependimento e fé. Pelo sangue de Cristo, podemos obedecer à lei. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nenhum temor de causar escândalo, nenhum desejo de amizade ou de aplausos poderia levar Paulo a reter as palavras de Deus, que lhe dera para a instrução deles, advertência ou correção. E aqui, algo importante para nós, para mim e para você, para mudar as nossas vidas de fato. Muitas vezes a mensagem de advertência, muitas vezes não, sempre a mensagem de advertência, sempre uma mensagem de repreensão, sempre uma mensagem de correção, ela é vista com olhos negativos. Ela vai causar, sim, aqui, escândalo, vai trazer inimizade, não vai ser bem aceita, mas nós não podemos fugir dessa mensagem, porque senão o sangue daqueles que não ouviram essa mensagem vai cair sobre nós. Quando Paulo diz: no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de vós, estou limpo do sangue de vocês, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus, tudo aquilo que Deus nos disse, tudo aquilo que Deus falou. Devemos pregar, devemos viver, para que não haja sombra de dúvidas, para aqueles que rejeitaram, não colocar a culpa em nós, que nós sabíamos e não falamos. Por mais que seja uma mensagem doída, não é uma mensagem agradável, não é uma mensagem que as pessoas gostem, ela tem que ser falada. E aí cabe a cada um depois decidir se vai fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade. Mas a nossa parte é anunciar. O ministro de Cristo não deve apresentar ao povo apenas verdades mais agradáveis, retendo outras que lhe possam causar mágoa. Não é minha escolha a mensagem que eu devo pregar. Falar só de coisas agradáveis e não falar das coisas que podem causar mágoa, podem gerar algum constrangimento, podem causar raiva, discussão, briga, porque as pessoas não querem aceitar. E de fato a maioria vai se perder porque não quer aceitar Deus, não quer fazer a vontade de Deus. Mas a mim e a você não cabe fazer esse julgamento. Esse daqui vai aceitar, então vou falar para ele. Esse daqui não vai aceitar, então não vou falar. Devemos falar para todos. Deve ele observar com profunda solicitude o desenvolvimento do caráter. Se vir que alguém no rebanho está acariciando o pecado, precisa, como fiel pastor, dar instrução da palavra de Deus que se aplique ao caso. Se nós vemos alguém transgredindo, alguém em erro, alguém em engano, devemos sim advertir. E isso não é julgar, que as pessoas acham: você está julgando. A pessoa está fazendo algo errado. A pessoa está adulterando. Você tem que advertir, você tem que falar com ela. Você não vai julgar a pessoa, você não está condenando-a. Você está falando que aquilo é errado. E falar que é errado não é julgar. O problema das pessoas hoje é que elas colocam: não é para julgar. Então é pra gente ficar quieto e deixar as pessoas fazerem, viver a vida errada como elas quiserem. E não é assim. Se está errado, tem que ser dito. Permita-se-lhes ele prosseguirem confiantemente, sem advertência. Se permitirmos que eles continuem no erro, sem que seja advertido, sem que seja falado que é errado, e seria responsabilizado por suas almas. Quando nós não falamos aquilo que está errado, somos responsabilizados por aquelas almas que estão andando em caminho de morte. Se você vê alguém adulterando e você não fala para aquela pessoa que ela está errada, que ela está cometendo um pecado, então você está sendo responsabilizado por aquela alma. Por mais que seja algo assim tão claro e que ela já saiba, tem que ser dito. O pastor que cumpre seu alto encargo deve dar a seu povo fiel instrução sobre cada ponto da fé cristã, mostrando-lhes o que precisa ser e fazer
para se apresentarem perfeitos no dia de Deus. Se apresentarem perfeitos no dia de Deus. E cabe a mim e a você, lembra quando eu falei alguns estudos atrás, quando vermos a palavra pastor, ministro, se coloque no lugar. Não fique colocando a responsabilidade no líder da igreja, no ancião, no pastor da igreja. Se coloca no lugar. Você, como missionário do reino de Deus, como mensageiro de Deus, se coloca no lugar aqui. Então aqui é uma mensagem para mim. Eu, para cumprir o meu encargo, devo dar a mensagem, a instrução ao povo, para que eles se apresentem perfeitos no dia de Deus. Não é imperfeito, não é mais ou menos perfeito, não é parte perfeito, é perfeito por completo. Porque eles são bons? Não. Porque nós somos bons? Não. É porque Deus trabalhou e nós somos instrumentos para levar a mensagem que Deus precisava, para que abrisse as portas daquele coração, para que abrisse as portas do nosso coração, para aceitarmos e permitirmos que Deus faça essa obra impossível a nós, mas que é possível a Deus. Unicamente aquele que é fiel e ensinador da verdade poderá, ao fim de seu trabalho, dizer, como Paulo, estou limpo do sangue de vós. Só aquele que é um fiel ensinador, aquele que de fato prega e leva a mensagem de Deus sem ficar escolhendo, isso eu posso falar, isso eu não posso falar. Devo falar toda a mensagem por completo. Em Tiro, onde o navio foi descarregado, acharam uns poucos discípulos, com quem lhes foi permitido ficar 7 dias. Pelo Espírito Santo foram esses discípulos advertidos dos perigos que aguardavam a Paulo em Jerusalém, e eles insistiram com ele que não subisse a Jerusalém. Mas o apóstolo não permitiu que o temor de provações e encarceramento o demovesse de seu propósito. Eu e você sabemos o que há de vir quando começar as liberdades serem cortadas, quando começar uma perseguição contra aqueles que vivem a verdade, contra aqueles que pregam a verdade. Mas isso, como o apóstolo aconteceu com o apóstolo, deve acontecer conosco também. Não devemos temer as provações, o encarceramento, ou que isso mude o nosso propósito. Devemos continuar vivendo firmes, devemos continuar pregando firmes. E muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, já vão começar a tirar a nossa liberdade. Você já não pode mais pregar, você já não pode falar mais isso aqui, porque são mensagens que são ingratas, que as pessoas não gostam, afasta pessoas, porque elas não querem aceitar tudo que Deus tem a dar e oferecer. Mas não devemos deixar com que isso demova, eu não tenho uma palavra mais fácil, né, que nos faça que a gente mude de ideia, com que a gente tenha medo, que a gente desista, isso, a melhor palavra, desista de falar a verdade, desista de viver a verdade. Devemos fazer isso, independente das consequências. Nunca antes havia o apóstolo se acercado de Jerusalém, com o coração tão entristecido. Sabia que encontraria poucos amigos e muitos inimigos. Estava se aproximando da cidade que tinha rejeitado e matado o Filho de Deus, sobre a qual ainda pairavam as ameaças da ira divina. Relembrando quão amargos tinha sido seu próprio preconceito contra os seguidores de Cristo, sentia a mais profunda piedade dos seus iludidos compatriotas. E aqui um ponto importante. Quando nós de fato sentimos isso, vamos ter a certeza que Deus tem atuado em nossas vidas. Paulo, ele estava sentindo piedade. Paulo estava de fato amando aquelas pessoas que estavam iludidas, que estavam enganadas, e o desejo dele era pregar aquelas pessoas para que elas se convertessem, para que elas reconhecessem o erro, para que elas se voltassem a Cristo, para que elas fossem salvas. Paulo estava se preocupando com a salvação daqueles aqui que eram seus inimigos, daqueles que iriam perseguir. Assim como Cristo na cruz falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Amor ao próximo. Quando isso de fato acontecer com pessoas que não conhecemos, com pessoas que nos odeiam, vamos ter a certeza que Deus tem atuado em nossas vidas. E no entanto, quão pouco podia ele esperar ser capaz de fazer para ajudá-los.
A mesma ira cega que inflamara outrora o seu coração ardia agora com inaudito poder no coração de toda uma nação contra ele. Mesmo com toda a nação contra ele, ele ainda estava amando e desejando que aquela nação conhecesse a Cristo, se convertesse e se salvasse. E para a gente encerrar o último texto, se bem que assaltado de desânimo, o apóstolo não se desesperara. A situação era desanimadora. Inimigos que viriam até ele provavelmente o tentariam matar. Ele não sabia o que iria acontecer. Uma situação desanimadora. Porém, como vimos lá no começo, ele tirou tempo para meditar e orar. Então, o apóstolo não se desesperou. Quando eu e você tirarmos tempo de fato para termos comunhão com Deus, meditar e orar na palavra, olharmos para o alto, confiantes, não importa qual seja a situação, não iremos nos desesperar. Confiava em que a voz que lhe falara, o próprio coração ainda falaria ao de seus concidadãos. Ele tinha esperança de que Cristo iria falar àquelas pessoas, de alguma forma. Ainda falaria ao coração dos seus concidadãos, e que o Mestre, a quem os condiscípulos amavam e serviam, uniria ainda seus corações ao dele na obra do Evangelho. E claro, muitas pessoas se converteram pela pregação de Paulo. Quando eu e você estivermos de fato vivendo, amando o nosso próximo, por mais que ele nos persiga, quando nós estivermos desejosos de o salvar a todos, mesmo aqueles que têm coisas contra nós, então a vontade de Deus será feita, e alguns dos corações, muitos dos corações, irão se entregar, porque irão ver que o mal que eles fazem é retribuído com bem, com amor. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o texto completo, tem algum outro ponto que irá trazer para a gente estudar, crescer junto, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos, Senhor, ter esse mesmo espírito de Paulo, de confiança em Ti, Senhor, que possamos fazer toda a Tua vontade, Senhor, que possamos pregar o que tiver que pregarmos, não importa, seja coisas, verdades agradáveis ou não, Senhor, devemos pregar para que os nossos irmãos saibam que tem uma mensagem verdadeira a ser seguida e que o Senhor repreende e anima, que o Senhor quer a conversão dos nossos corações, Senhor. Pai, te pedimos forças para continuar na caminhada, nos direcione o caminho e nos fortaleça para que andemos nele, Senhor, confiante que o Senhor irá nos conduzir. Nos prepare, Senhor, para qualquer que seja a prova, para que não nos desesperemos, para que ficamos sempre animados e confiantes que a Tua mão vai nos guiar e vai nos proteger, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.